Olá pessoal, tudo bem? Cristiano Gomes novamente. Conforme prometido, né, a gente falou bastante sobre os padrões de resiliência, e a gente fez um combinado, né, de que a gente não ia falar só da teoria, mas a gente ia mostrar uma implementação. Tá? E a ideia desse vídeo é justamente mostrar como é implementado na prática o Circuit Breaker. Né? Nós dissemos que utilizaríamos o Resilience4j, e aqui eu queria fazer só uma recapitulação rápida sobre esse padrão, e depois a gente parte para a implementação, como a gente implementou, como é que ele está configurado, e a gente vai ver ele entrando em ação através de um teste automatizado com o JMeter. Então, o Resilience4j, ele traz uma série de implementações, né, de padrões de resiliência, entre eles o Circuit Breaker, que é o padrão que a gente vai observar hoje. Então, o Circuit Breaker é basicamente o conceito de disjuntor, né, dentro de uma rede elétrica. Né, quando um curto-circuito dentro da rede elétrica, né, ou seja, um problema é identificado, ele abre o circuito para que o fluxo de energia seja interrompido e preserve os aparelhos que estão dentro daquela rede, né, e também, eventualmente, as pessoas. Né. Uma vez que o problema foi identificado e corrigido, a pessoa pode ir lá e fechar o circuito novamente, né? Religar o disjuntor. E aí o fluxo de energia volta a correr dentro daquele serviço, daquele circuito. Né? Então, essa é basicamente a ideia do Circuit Breaker quando aplicado por modelo de implementação de aplicações. Né? Então, a gente sempre vai levar em consideração que o Circuit Breaker ele vai entrar em ação quando tiver uma dependência externa, né? Quando eu precisar de um serviço alheio ao meu próprio serviço ou ao meu próprio componente. Aí, tanto pode ser uma API, um banco de dados, um diretório, um sistema de arquivos, qualquer recurso que eu precise acessar e que possa eventualmente estar indisponível. Né? E aí de que forma eu consigo implementar isso para proteger a minha aplicação, ter um cenário alternativo e conseguir me manter disponível, não ser impactado, né? Ou pelo menos não deixar de estar disponível por conta de uma indisponibilidade de um componente que eu dependo. Né? Eu vou funcionar no modo degradado, mas vou continuar dando serviço. Né? Então, ele se inicia no modo fechado, né? Então todas as requisições vão passar até que um limite seja alcançado. Né? E aí quando a gente fala de limite, eu tenho um limite, por exemplo, de chamadas que vão retornar com erro. Né? Ou um limite de chamadas que vão retornar com uma lentidão acentuada, né? Acima de um determinado limite que eu vou configurar. Eu posso fazer essa configuração então, tanto com um limite de chamadas com retorno de erro ou falha, ou um limite de número de chamadas, né, com um retorno muito lento, com dois tipos que a gente chama de janelas deslizantes, né, dois tipos de espaços de observação. Pode ser tanto por uma contagem, né, ou seja, a partir de um número de requisições eu verifico um exemplo prático. Né? Então, se eu tenho 10 requisições, se dessas 10 requisições, 3 retornaram erro, eu vou abrir o circuito, ou seja, vou deixar de acessar aquele serviço. Ele provavelmente está com algum tipo de indisponibilidade ou está com uma instabilidade que vai me prejudicar. Esse é o tipo de janela deslizante por contagem. Ou por tempo. Né? Eu vou verificar aqui a cada 10 segundos, né? Dentro de um espaço de 10 segundos, eu posso ter no máximo 3 requisições, ou 5 requisições, ou 10 requisições com erro. Não importa o número de requisições total, mas dentro daquele espaço de tempo, se eu tiver um número X de chamadas com erro ou muito lentas, eu vou abrir o circuito. Né? E uma vez aberto, o circuito vai permanecer aberto por um tempo que é configurado. Então a gente pode configurar um tempo de espera. Né? Quando aquele tempo for excedido, o Circuit Breaker vai então passar a um estado meio aberto, entreaberto. Né? Nesse estado, ele é similar ao fechado, mas ele não passa todo o fluxo de requisições. Ele vai escolher, e você pode parametrizar, um volume menor de requisições para testar, né, se aquele serviço de fato está
voltou a estar disponível, ou está com um nível de serviço adequado dentro dos nossos padrões. Então, a gente vai verificando, né, se o serviço de fato já voltou a ter um nível de serviço adequado, a gente volta para o estado fechado e aí todas as requisições passam a ser direcionadas para o serviço externo, ou se a gente verificar que no estado entreaberto a taxa de erros continua muito alta, ou o volume de chamadas continua retornando muito lento, a gente volta para o estado aberto e fica lá esperando um tempo até que a gente volte a testar de novo. Né? Então, a gente volta com um volume menor, verifica se o serviço está ok. Se tiver ok, vai para o estado fechado e vida que segue. Né? Então, é basicamente esse o funcionamento. Né? Então, fluxo contínuo, se der um erro, interrompe, espera um tempo, depois desse tempo, testa com um volume menor. Se estiver tudo ok, volta com um fluxo contínuo. Se não estiver ok, espera mais um pouco, testa, espera mais um pouco, testa e vida que segue. Esse é basicamente o funcionamento. E aí, para testar e mostrar como esse componente funciona na prática, a gente fez uma configuração de um teste muito simples. Né? A gente fez uma implementação de duas APIs Java, REST, A e B, e a gente usou o JMeter para testar, fazer chamadas a essas APIs. Nessa configuração, A depende de B, né? Ou seja, quando a gente chama o serviço A API A, ela vai chamar B, vai recuperar o retorno de B e devolver uma resposta. Quando a gente chama B, ele simplesmente retorna uma resposta, não depende de ninguém, é um serviço independente. Só que para que a gente consiga demonstrar o conceito do Circuit Breaker, a gente criou uma configuração onde a gente vai introduzir caos dentro de B, ou seja, a gente vai adicionar problemas em B. A gente vai simular que B está com problemas e ele vai passar a reportar 50% de erros. Ou seja, para cada duas requisições que ele receber, uma vai retornar com erro. Tá? Basicamente isso. A cada 50% das requisições vão retornar erro. Obviamente que a gente vai poder observar esses erros quando a gente chama, quando o JMeter chama B diretamente. As respostas vão começar a oscilar entre respostas com sucesso e respostas com erro, e a gente vai poder observar o circuit breaker funcionando dentro do A. Né? À medida que o volume de respostas de B passe a responder erro acima do que a gente configurou como aceitável, o A vai abrir o seu circuit breaker, ou seja, ele vai deixar de chamar B. E ele vai, então, entrar num modo degradado. Né? Então, ele vai continuar funcionando, né? Não vai deixar de funcionar porque B está indisponível, está retornando erro, mas ele vai ter uma resposta adaptada. Né? Então, ele não vai ter o conteúdo de B ou o resultado de B, mas ainda assim ele vai ser capaz de enviar uma resposta. Né? E a gente vai poder observar isso também através das respostas do JMeter. Né? Então, o código, como eu comentei, é super simples. A gente está usando basicamente o framework Jersey, né, do Java. Ele implementa a especificação padrão da JSR para serviços REST. Então, a gente vê aqui que o A, né, como a gente mostrou, ele implementa o circuit breaker, né, nas chamadas para B. Então, está aqui os imports, né, para a biblioteca. Eu não vou falar muito sobre o código em si, ele vai estar disponível dentro do nosso GitLab, tem uma referência dentro do Confluence, vocês vão poder acessar. Mas ele basicamente ele identifica que ele vai fazer uma chamada, né? Ou seja, ele tem uma chamada para o método principal, né? Executar a função de A, que basicamente é fazer o acesso ao serviço B, né? Então aqui ele vai chamar o B. E se alguma coisa acontecer, ou seja, se ele tiver um retorno inesperado, né? Ou seja, um retorno de erro, o HTTP status, né, 400 ou maior do que isso, né, é assim que a especificação trata. Então ele vai retornar o que a gente está chamando aqui de retorno alternativo. Né? Ele não vai ter o retorno de B, e ele vai acessar aqui o alternative response. Em vez de ter o retorno de B, ele vai indicar que ele está com um B alternativo. Né? Isso aqui que a gente vai ver na resposta de texto. Né?
Então é isso. A gente não vai falar muito sobre o código em si, ele vai estar disponível, né? Eu acho que nem cabe muito, mas é mais para mostrar como a implementação de fato é extremamente simples, mais para mostrar o conceito mesmo, né? E aqui o JMeter, né? Como a gente, qual o plano de testes que a gente configurou, né? Então a gente tem basicamente três etapas, né? O primeiro que a gente chama de order, né? Onde tudo está funcionando bem, tá tudo em ordem. A gente faz as chamadas para A, a gente faz as chamadas para B e a gente vai poder verificar a contagem, né? Quantas requisições A recebeu, quantas requisições B recebeu. E aí, como a gente comentou, a gente vai introduzir caos dentro desse teste, né? Introduzir caos nada mais é do que fazer uma chamada para um método de B, que a partir dessa chamada ele vai passar a responder 50% das vezes, né? Aqui, ó, error rate 50, então 50% das requisições dele vão retornar erro, né? E aí a gente passa um modelo que a gente chama de chaotic, né? Então tem caos e ordem funcionando ao mesmo tempo, né? Então chaotic, né, é um termo que foi definido pelo Dee Hock, fundador da Visa, né, a empresa de cartões de crédito. E chaotic é um termo que basicamente significa, né, uma organização que consegue combinar elementos de caos e ordem e segue funcionando assim. Então, acho que é perfeito para o que a gente está querendo demonstrar aqui, né? Que mesmo com o caos introduzido dentro de B, A vai ser capaz de conseguir seguir funcionando, né? Até que B consiga se restabelecer. E aí, no final, a gente faz uma contagem aqui, de novo, para verificar, né? Poxa, quantas requisições A recebeu e quantas requisições B recebeu. A gente vai perceber nesse cenário ou deveria perceber, né, se tudo funcionar bem, que B, nesse segundo cenário, recebeu menos requisições. Porque como A teve o seu circuit breaker funcionando, por um período de tempo, por algumas requisições, ele deixou de chamar o B, né, ele abriu o circuito. Então, nesse cenário, ele retorna uma resposta alternativa sem necessariamente, ou sem ter que acionar o serviço B. A gente vai poder verificar isso aqui. E voltando aqui na nossa ideia, então a gente tem isso rodando aqui, né, os serviços A e B estão funcionando. Então, a gente fez um deploy dentro de um Tomcat. E vamos ver como é que isso vai funcionar. Vamos colocar aqui o teste para rodar. Então, aqui a gente já vê as chamadas para A funcionando. Bom, todas funcionaram muito bem. Né? Então são 5 threads. Um período de ramp-up de 3 segundos. E a gente vai ter um loop count de 20, né? Então 5 threads, 20 chamadas, cada thread. Então estão aqui as requisições para A, todas funcionaram. As requisições para B, a mesma coisa, todas funcionaram. A gente verifica aqui a contagem, né? Então, contagem de A, response data, 99 requisições, ok. Contagem de B, 195 requisições. Por que isso aconteceu? Lembrando que toda vez que a gente chama A, o A também chama o B. Né? E aí, como o JMeter está chamando o B diretamente também, então no caso do B, a contagem mostra as chamadas que o JMeter fez diretamente e as chamadas que o A fez para B. Então, por isso esse número aqui. Né? Então aqui a gente vai introduzir caos, vai setar aqui a taxa de erros de B para 50%. Né? Então tem aqui os parâmetros que a gente especificou na chamada da API. Funcionou, ele enviou aqui, não tem nada de resposta, ok, mas a gente consegue ver que o resultado, né, do HTTP code 204, né, no response, mas funcionou. E aqui começa a brincadeira, né? Então, com o B agora em estado de, né, intermitência, né, a gente chamou A, todas as requisições de A funcionaram. Mas vamos ver como é que B se comportou.
Opa, ele realmente começou a apresentar um volume de erros maior, né? Todas essas chamadas vermelhas são erros. Então, mesmo com um cenário onde B ele está intermitente, como o A tem o circuit breaker implementado, ele conseguiu se manter disponível, né? Ou seja, aqui a gente vai observar como é que ele responde. Olha aqui, esse traço, esse maior maior B é a resposta alternativa. Vamos ver aqui. Opa, essa é a resposta. Aqui B funcionou. Aqui B não funcionou. Não funcionou. B funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. E a gente vai perceber que a partir de um determinado momento, ele deixa de acessar B. Ele vai retornar só o retorno alternativo. Vai devolver só o retorno alternativo. Até que B possa se restabelecer. Né? Ou seja, ele continua funcionando como uma resposta alternativa. Depois de um determinado período de tempo, ele volta a acessar B. Se B estiver bem, ele volta ao normal. Né? Olhando aqui, como é que ele respondeu. Né? Então, aqui todas as requisições com a resposta que ele recebeu de B. A maiúsculo e B maiúsculo. A B maiúsculo é a resposta do serviço B. Se a gente olha aqui, implementação de B, né, aqui, basicamente, quando tudo funciona, ele recebe um get e ele retorna um B maiúsculo. Então, é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu demonstrar aqui a dinâmica, né, da implementação de um circuit breaker no modelo de requisições de APIs, né, quando você tem uma API A que depende de uma API B, como é que ela pode se proteger da indisponibilidade ou mesmo intermitências da API B. E, obviamente, isso pode servir para um acesso a um banco de dados, um dispositivo de arquivos ou qualquer recurso que você tenha externo à sua aplicação. Então, essa era a ideia da demonstração aqui. Novamente, né, o código-fonte é super simples e está disponível no GitLab para que vocês possam olhar com calma e entender como funciona a implementação. O próprio site do Resilience4j traz uma série de exemplos ali e a gente pode ter como referência. Né? Então a implementação é super simples, a única diferença do modelo tradicional é que você precisa pensar e implementar os cenários alternativos. Né? O que a sua aplicação vai fazer caso ela encontre ali um retorno de erro ou se um cenário em que o circuit breaker está aberto, né? Ou seja, eu não tenho acesso ao serviço externo, o que eu faço? Né? Aqui no nosso exemplo a gente tem o get alternative response, que em vez de pegar o retorno de B, vai indicar que B está indisponível, ou vai ter um resultado alternativo para aquela API. Obviamente que isso vai depender do caso de uso que você está implementando. Né? Pode ser que você simplesmente não vá ter uma resposta, mas é importante que você retorne uma mensagem tratada, indicando para o componente ou para a API, né? para o seu cliente, que você tá disponível, mas está, infelizmente, fora do seu cenário ideal. É isso, pessoal. Obrigado.